Abra no Evangelho de João, capítulo 14, verso 1. Amém? Amém. Então vamos lá. Evangelho de João, capítulo 14, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: que o coração de vocês não se perturbe. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar para vocês. Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Põe a mão na tua cabeça e no teu ventre. Diz assim: Senhor meu Deus, abra minha mente e o meu espírito seja sensibilizado para receber, compreender e aplicar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? João, quando ele escreve esse livro, ele cita a fala do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele fala assim: que o coração de vocês não se perturbe. Na verdade, ele está dizendo: olha, não tenham dúvida do que eu estou dizendo. Coloca isso no coração de vocês. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se assim não fosse, vocês acham que eu diria isso para vocês? Como quem diz: eu jamais mentiria, jamais enganaria, jamais criaria no coração de vocês uma expectativa que eu, Jesus, não pudesse suprir, não pudesse preencher tal expectativa. Quando o apóstolo Paulo escreve aos irmãos da igreja de Roma, ele diz o seguinte: pois é nessa esperança que fomos salvos. Na esperança, mas a esperança que se não vê, não é esperança. Quem espera, perdão. Nessa esperança fomos salvos. Contudo, a esperança que se não vê, não é esperança. Pois quem espera por aquilo que está vendo. Então, se eu estou vendo, não é esperança. Por que ele está falando isso? Ele está falando exatamente sobre a volta de Jesus, sobre o futuro, sobre a nossa expectativa, aquilo que tem que estar no meu e no seu coração, sobre o que nós esperamos de Deus. O que a gente espera dele, não somente nessa vida, mas na vida futura, na vida pós-morte, não é? Eu falo na vida pós-vida. Paulo, escrevendo aos filhos de Deus, ou seja, a igreja de Coríntios, ele ainda escreve lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, dizendo: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, algumas traduções dizem assim: se o que nós esperamos de Cristo, esperamos somente para esta vida, somos os mais miseráveis dos homens nesta vida. Porque eu não posso, ou eu não devo, ou nem Deus quer que a minha fé seja depositada, ou que a minha esperança seja depositada, somente esperando ou gerando expectativa em relação às coisas dessa vida, deste mundo, daquilo que eu vivo no meu caso, 120 anos, no caso de vocês, 70, 80 anos, é porque eu vou viver até 120, né? Então, e na virtude dos 18, entenda isso. Então, é muito pouco. Se tudo que nós esperamos de Jesus Cristo se baseia apenas a sentir paz nessa vida, a sentir alegria nessa vida, a superar os reveses nessa vida, mas nenhuma expectativa ou nenhuma perspectiva para uma vida futura, então ele diz: você é um dos mais miseráveis. Nós somos os mais miseráveis dessa vida, porque nós estamos depositando uma fé que de fato não vale a pena, porque ela não dá para nós a certeza ou a convicção de uma vida futura. Mas é óbvio que ela dá, e é por isso que Paulo diz: se o que eu espero de Deus é somente para esta vida, então eu sou o mais infeliz das criaturas, porque o que Deus oferece está além da expectativa humana, né? Desse tempo, desse mundo.
E a gente precisa abrir o nosso coração para enxergar o que Jesus tem para nós. Quando ele diz aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Sabe, lá na casa do meu pai há muitos aposentos, há muitos lugares. Dá para receber você, dá para receber sua família, dá para receber todos aqueles que creem em mim. Vocês acham que se assim não fosse, eu diria outra coisa para vocês? Eu diria isso para vocês? É claro que não, mas eu estou indo preparar lugar, para que onde eu estou, vocês também estejam, para que onde eu estiver, vocês também possam estar. Mas ele fala: não deixe que o seu coração desacredite disso, não deixe que o seu coração se turbe em relação a essa verdade, não deixe que nada roube essa certeza, essa convicção. Sabe, aquilo que eu estou falando para você, não deixe que essa semente seja tirado do seu coração. Creia em Deus, mas acredite em mim. Eu estou falando isso para vocês. Acreditar que Jesus Cristo vai cumprir a sua palavra é uma questão de esperança e uma questão de fé. Os filhos de Deus têm esperança? Eu acredito que sim, tem esperança viva na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por isso que nós não desistimos, é por isso que nós não paramos, é por isso que nós não titubeamos entre dois amores ou entre duas propostas. Eu sei quem eu sirvo, você sabe quem você serve, e é muito importante nós acreditarmos nisso, e para isso nós vamos ser obstinados quanto à promessa e viver por ela. Fazer a vontade de Deus, esperando nele a redenção total da nossa vida. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele disse que nós somos mais do que vencedores. E por que nós somos vencedores? Romanos 8. Porque na verdade, a vitória na nossa vida não se estabelece simplesmente porque nós acreditamos que Jesus é o Senhor da nossa vida, mas é porque nós temos a certeza da eternidade e nós já estamos convictos de que isso é algo mais do que selado, mais do que afirmado ou firmado na nossa vida. Nós somos vencedores porque nada e nem ninguém pode roubar isso de nós, embora possa. Se a gente não se firmar nessa verdade, se nós não nos alimentarmos nessa verdade, né, ou não bebermos dessa água e não comermos dessa verdade todos os dias. Por isso, a gente precisa olhar para a palavra de Deus todos os dias. E num mundo tão antropocêntrico, num mundo tão egocêntrico, num mundo voltado para um humanismo tão demoníaco, não é? Num mundo voltado para um empoderamento humano, para que esse homem, essa mulher, para que a humanidade desacredite de Deus, ou até mesmo de uma necessidade de Deus, é importante que nós, como cristãos, nós carreguemos essa convicção, nós embasemos toda a nossa vida nessa verdade. Sabe, você não entregou sua vida para Jesus Cristo simplesmente por entregar. Você acreditou na proposta dele. Nós estamos no mês, não é? E no ano das eleições. Existem pessoas que elas vão votar e vão vender o seu voto por uma cesta básica. Vão vender o seu voto por uma promessa de emprego. Vão vender o seu voto por uma palavra que um político disse e que não vai cumprir. E ela então vai entregar ali o seu aquilo que é tão decisivo na vida de um candidato. Ele faz qualquer coisa para comprar seu voto. Mas depois que passou isso e que ele ganhou, ele vai fazer o governo dele. Ele não está preocupado com você, até porque individualmente ele não consegue olhar para uma sociedade toda. Mas Deus não. Deus ama no todo e Deus ama no particular. Deus conhece cada pessoa. Ela pode chamar cada um de nós pelo nome, assim como ela chama cada estrela, como Ele chama cada estrela pelo nome, Ele pode chamar a mim e a você. E Ele não fez uma promessa para ganhar o meu voto. Ele quer me dar vida. Porque eu estava morto em meu delito e em meus pecados.
E a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, a partir do verso 8, que Ele nos deu vida. E nós somos salvos pela graça mediante a fé. E essa salvação não é somente me tirar do lamaçal do pecado, me arrancar, do mundo de pecado e da morte no pecado, mas me garantir a vida eterna com Ele. Me garantir uma vida pós-vida. O que é vida pós-vida? É uma vida após essa vida aqui. É uma continuidade com Ele na glória. É estar com Ele. E é isso que Jesus diz. Não se turbe o vosso coração no mundo mentiroso, no mundo de proposta mentirosa, no mundo humanista, sabe? Com proposta de homens que não podem sustentar o que dizem. Mas vocês precisam acreditar em mim. E como que eu acredito nele? Entendendo o que ele falou. Se ele falou que ele vai voltar, é porque ele vai voltar. Se ele disse que ele vem buscar a sua igreja, então ele vem buscar a sua igreja. Há pessoas que desistem no meio do caminho porque, poxa vida, está demorando demais. Mas o problema, amados, se ele não voltar até amanhã, se ele não voltar até daqui o meu tempo de vida, não tem problema nenhum. Porque eu carrego a convicção de que se Ele não vier até mim para me buscar, eu vou até Ele, porque Ele já me garantiu isso. Ele já me deu essa convicção. Ele já me deu essa certeza. A Bíblia diz que Deus, Ele tem prazer. Olha que sádico isso, mas é verdade. A Bíblia diz que Ele tem prazer na morte dos seus justos. Eu não tive prazer na morte do meu pai. Deus me livre de falar que eu tenho prazer na morte de um filho. Misericórdia. Quero que meus filhos vivam 400 anos. Fala amém aí, Fernando. Quero que vivam muito tempo e muito felizes. Mas a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte de um justo. Mas peraí, como é que alguém pode ter prazer na morte de um justo? Porque quando o justo fecha o olho aqui, abre com ele na glória, para estar com ele face a face. Enquanto nós estamos aqui, ainda estamos distante, e eu falo distante de poder vê-lo, de poder abraçá-lo, de poder contemplar ele face a face. Mas quando a gente morre, quando nós morrermos, quando os nossos olhos cerrarem nessa terra, a gente pode abrir os nossos olhos diante do Senhor. Por isso é que Ele tem prazer, porque os filhos dEle jamais ficarão separados dEle. Nós não experimentaremos a separação eterna de Deus. Nós temos a união, o viver eternamente ligado com Ele. Pastor, como que eu posso acreditar em tudo isso, pastor? Isso parece uma utopia, isso parece isso é coisa de alienado. Não, não é não. A Bíblia fala que nós aceitamos tudo isso pela fé. É pela fé, é convicção, é acreditar que o que Ele disse é verdade. E eu tenho isso no meu coração, você deve ter isso no seu espírito, sabe por quê? Porque até a capacidade de acreditar em Deus, foi Ele que colocou em nós. Foi Ele que depositou no nosso coração e no nosso espírito, amém? Os filhos de Deus podem confiar na promessa de Deus, por quê? Ele virá. Por que Ele virá? Porque Ele é Deus de Deus e Ele é um Deus de palavra. Se Ele falou, está falado. Mateus capítulo 24, do verso 35 ao 37 diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem os filhos, senão o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. É uma coisa engraçada o que nós lemos aqui. Eu falo engraçada no sentido de interessante para nós pensarmos. Ele fala o seguinte: a vinda do Filho do Homem, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o momento, ninguém sabe qual é a data específica, se vem de manhã, se vem à tarde, mas vai ser em um dia normal. Não espere um dia interessante,
um dia de um sol, um dia em que a sociedade, sabe, parou, o dia em que a terra parou, aquele filme, o dia em que a terra vai parar, todo mundo vai ficar estático, porque ele vai chegar, não. Ele fala, vai ser como nos dias de Noé. E como que eram nos dias de Noé? Nos dias de Noé eram exatamente como hoje. O Senhor apareceu para Noé e disse: Noé, faz uma arca, porque eu vou destruir esse mundo, porque eu vou acabar com tudo isso aqui. Eu estou decepcionado com a raça humana e eu vou destruir, mas eu vou salvar você e a sua família, porque você tem sido um homem justo, um homem íntegro, alguém que tem andado na minha presença. E ele começou a construir a arca, virou motivo de chacota, virou motivo de as pessoas darem risada dele, as pessoas casavam, se davam sem casamento, a vida era normal, o pecado crescia cada vez mais, mas a palavra de condenação já estava dada. A palavra de condenação já estava, os 400 e poucos anos, os 150 anos que Noé levou construindo a arca, foram anos de, entre aspas, graça, para que o povo entendesse, mas ninguém queria entender. Todo mundo achava Noé louco, todo mundo achava Noé alienado. Como assim? Jamais choveu, nunca aconteceu nada disso. Como que vai? Para que construir um barco desse absurdamente grande para a época, extremamente tecnológico para a época? Que loucura é essa, Noé? Você está doido, Noé? E quando Noé termina a arca, um dia ele abre a porta, começa a entrar os animais, vão entrando os animais, vão entrando os animais. Aí todo mundo falava, agora o homem pirou mesmo. Agora pirou, ele entrou todos os animais. O mundo acontecendo, os bailes funk acontecendo, entendeu? Tudo acontecendo lá. E o mundo estava virado de cabeça para baixo, e os animais entrando, e todo mundo dando risada de Noé. Quando todos os animais entraram, sobre os filhos, sobre as esposas, sobre a mulher de Noé, Noé entra, os anjos travam a porta por fora, e é alto, ou seja, Noé não pode abrir, e nem eles poderiam abrir a porta. E aí começa a chuva. Aí todo mundo fala, meu Deus, o que nós fizemos? A Bíblia diz que todos morreram, somente quem estava dentro da arca sobreviveu, porque Deus falou, não é, eu vou destruir, eu vou acabar com isso, eu vou destruir toda a raça humana, eu vou recomeçar tudo com você e com a sua família. O Senhor falou para Pedro, Pedro, esse mundo vai ser destruído com fogo, esse mundo vai ser destruído, eu vou acabar com tudo, eu vou fazer um novo céu e uma nova terra, não vai ter mais nada, eu vou aniquilar tudo, aqui tudo vai ser destruído, haverá fogo. Leiam a carta de Pedro, eu vou destruir tudo. Aí você fala assim, meu Deus, olha só o que a ciência diz, está havendo um aquecimento global, o calor, as queimadas, já é capaz de cair um meteoro e queimar todo o planeta Terra. E o Kiko? Eu não estou nem aí para a morte da bezerra. Se pegar fogo em tudo amanhã, se pegar fogo em tudo hoje à noite, se pegar fogo em tudo amanhã cedo, se for daqui um mês, daqui um ano, daqui 2 anos, eu não me interesso com isso. Sabe por quê, querido? Porque eu sei para onde eu estou indo, e o meu Deus não mente. Ele disse que vai fazer. Você quer me chamar de alienado? Por favor, eu até me apresento para você, Gerson, ou alienado, não tem problema, porque a fé é para poucos, acreditar no que Deus disse também é para poucos. Ele falou que vai voltar, ele vai voltar, ele disse que é assim que vai acabar, é assim que vai acabar, vai ser como nos dias de Noé, casavam-se e davam-se em casamento. Hoje não, né? Hoje amontoam-se, se dão em amontoamento. Mas vai acontecer. Por que vai acontecer, pastor? Porque Deus falou que vai acontecer. Mas só porque Deus falou, então, cara, tira o só. Não fui eu que falei, foi Ele. Se fosse eu, você poderia até duvidar um pouquinho, mas como foi Ele, eu vou te dar um conselho. Acredita. Atos capítulo 1, versículo 9 até o 11 diz o seguinte: tendo dito isso, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu à vista deles, Jesus sendo elevado às alturas para o céu. Ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, 2 homens vestidos de branco
anjos se puseram ao lado deles. Eles disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como vocês estão vendo ele subir. Deus está falando que vai voltar. Jesus está falando que vai voltar. Só eu não sei a hora e nem você. Nós não sabemos o dia. Se ele não voltar, eu vou me encontrar com ele. Se você não voltar, nós nos encontraremos com ele. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele fala: olha, nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele. Sabe, ele esperava a volta de Jesus para aquela época, e Jesus não veio, mas ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, e eu vou buscar a minha coroa. Ele tinha certeza de que para onde ele estava indo, e isso muda tudo na nossa vida. Por que que você deve acreditar nisso? Porque Deus falou. Ou você está aqui só porque final de semana, domingo, se eu não vir na igreja, minha semana não vai ser boa. Não, você vem aqui porque você quer receber uma palavra para manter a sua fé viva, firme. Você vem aqui se alimentar daquilo que Deus tem para você. Você vem aqui se reunir com os irmãos, louvar, glorificar, exaltar, cantar a glória dele. Sabe, você vem aqui dizer: Senhor, eu continuo firme, forte, na esperança de que um dia eu vou vê-lo face a face. Amém? Amém ou não amém? Ele falou que vai voltar. Diga para a pessoa assim que está do seu lado: ele disse que vai voltar. Fala: eu acredito em você. Qual foi a resposta da pessoa? Ela também? Amém? Uma segunda coisa pelo qual você deve acreditar no que Deus falou: ele vem buscar os vencedores e honrar a fé deles. Como assim, pastor? Ele, quando vier me buscar, ele vai honrar a minha fé? Claro, porque nós somos motivo de zombaria. As pessoas, tem alguns irmãos, não, tem algumas pessoas que ainda zombam, ainda hoje zombam de nós. Ou você acha que não? Olha, hoje eu não vou, colegas, eu vou para a igreja que tem culto de oração. Você vai para a igreja? Você ainda acredita nisso? Você ainda acredita no conto da carochinha? Você acredita nesse Jesus? Acredito. Ah, não, você é uma pessoa inteligente. Você acredita mesmo? Eu acredito. Você acredita mesmo que ele vai voltar? Eu acredito. Você acredita mesmo na existência de Deus? Eu acredito. Tá bom, cada louco com a sua mania, né? Com a sua loucura. Nós somos motivos. A outra coisa é que o mundo nos odeia. O mundo te odeia. Não, pastor, eles me tratam bem. Sim, porque odeia você, por isso que ele te trata bem. Ele quer chamar você para perto dele para acabar com a sua vida, porque você já estava lá e ele te tirou de lá. Jesus te tirou de lá. Agora você se tornou um motivo da aversão do mundo contra a sua vida. Como é importante a gente entender: Jesus vai voltar para honrar aqueles que têm a fé nele. Efésios, Paulo escreve isso. Paulo diz que ele desceu até os lugares dos mortos, pegou a chave, pegou tudo que era de direito, pregou aos espíritos em prisão, levou cativo o cativeiro. Sabe, quando Jesus voltar, ele vai dizer para mim e para você: vinde bendito de meu Pai, receba por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Eu preciso carregar essa convicção no meu espírito. Eu preciso estar atento para ouvir a voz do meu Senhor a me chamar. Eu faço parte da sua igreja, eu sou a sua igreja, eu sou a sua noiva. Eu não estou largado e nem você. Em 1 João capítulo 5, verso 4 e 5 diz o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é aquele que vence o mundo, senão o que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? É pela fé que eu venço o mundo, e é pela fé que eu venço o mundo declarando em alto e bom som que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
Sabe, a gente tem dificuldade de entender algumas coisas, exatamente porque o mundo nos pressiona a não dar valor àquilo que está escrito, a roubar. Eu já falei isso para vocês, que o papel de Satanás agora não é dizer que Deus não existe. Aliás, desde o Éden, ele já insiste em dizer isso. É por isso que o ateísmo não cresce, porque Satanás sabe que tentar provar que Deus não existe, ou falar que Deus não existe, não vai dar em nada. Então, desde o Éden, ele insiste em falar que Deus é mentiroso. Não, não foi assim que Deus falou. Não, não é bem verdade. Não, isso aí que Deus falou para você, não é isso não. Você acha mesmo que se você comer dessa fruta, você vai morrer? Não, você não vai morrer. Não, ele não é verdade. Ele disse isso porque o dia que você comer, você vai ser como ele. Você vai ser igual a Deus. Ele não quer que você seja igual a ele. Então Eva pensou: será? Então se eu comer da fruta eu não vou morrer? Não. Adão, a gente não vai morrer? Sei não, Eva. Come não. Não, eu vou comer. Mas se você comer, eu vou ter que comer. Ah, eu vou experimentar para ver. E ela não morreu. Poxa, Deus é mentiroso mesmo. Eu comi e não morri. Que corpo é esse? Por que você está pelado? Você está com essas coisas de fora. Que isso? Eva já falou o que toda mulher fala para o marido quando vê ele nu. Que ridículo, vai pôr uma roupa. Toda mulher fala isso. E ele foi lá e fez uma roupa de folha de figueira. Mas a Bíblia diz que Deus preparou para eles vestes de couro de animais. O que significa isso? Que houve um sacrifício, houve um derramamento de sangue, houve um cobrir o pecado deles. Mas eles não ficaram mais no Éden. Eles não puderam mais ver Deus face a face. Eles podiam ouvir, como até hoje nós ouvimos a voz de Deus, mas vê-lo não podiam mais. Eles perderam o direito ao Éden. Eles perderam o direito de viver e de se alimentar de tudo aquilo que estava no Éden, de contemplar a glória do Senhor, de poder, sabe, conviver e caminhar com o Senhor, agora face a face. Eles perderam tudo isso. E por causa disso, toda a raça humana também caiu com eles. Por quê? Porque nós somos gerados exatamente debaixo desse pecado. Preste atenção. Satanás até hoje usa o mesmo argumento. Não, ele não vai voltar. Não, não é bem assim não. Deus é uma criação da mente humana. Ele é uma ficção. Não é verdade. Você vai ficar acreditando nisso e vai perder tudo que o mundo está te oferecendo. Olha quanta coisa boa, olha quantos manjares, olha quantas festas, olha o que está acontecendo nesse mundo, olha o que está acontecendo nesse Éden de pecado. Mas ele não fala de pecado, fala: olha só o que está acontecendo aqui. Você tem tudo aqui. Você acha que Deus vai te condenar? Você acha que Deus vai pesar a mão? Você acha que Deus vai te separar dele por você desfrutar de tudo isso aqui? Você acha que Deus vai fazer isso? Não. Pode viver, pode fazer o que você quiser. Israel tentou fazer isso quando estavam atravessando o deserto. Eles tentaram fazer isso quando Moisés demorou lá no monte e Arão, chegaram para Arão, esse Moisés foi falar com Deus: nós não sabemos, nós vamos adorar, nós queremos adorar, nós somos de um Deus aqui para a gente adorar, faz alguma coisa, me dá o ouro aí, vamos fazer um bezerro, vocês vão adorar esse Deus. E eles então fizeram um bezerro e começaram a adorar, e a festa foi grande, o fogo, em vez de descer, subiu, sabe, foi uma festa de orgia, de pecado, de idolatria, de adoração a um ídolo. O Senhor olha lá de cima, fala para Moisés: Moisés, o seu povo se corrompeu. Ali Deus já tinha falado: esse povo não entra na terra que eu prometi para eles. O seu povo, a sua descendência, esse povo me afrontou. E todos morreram no deserto, com exceção
de Josué e Caleb. O que o senhor está querendo dizer com isso, pai? Pastor, Deus honrou a fé de Josué e Caleb. Eles entraram na terra prometida, mas os outros tombaram, morreram no meio do deserto. Deus levou todos eles, Deus os conduziu. Paulo fala sobre isso, que não haja no coração de vocês o mesmo que houve no coração daquele povo. E por causa da desobediência, da idolatria, da imoralidade, eles morreram todos no deserto. E durante 40 anos Deus tentou redimi-los, e eles não quiseram e foram morrendo. E eles não perceberam isso. Amavam o Egito. Cada situação, como era bom estar no Egito. Amados, eu tive uma ovelha, e ela serviu muito ao Senhor conosco, aqui nesse lugar, aqui não, lá embaixo. Um dia ela chegou na minha sala e falou assim: pastor, eu estou entregando tudo, tá? Entregando tudo o quê? Ele não tinha cargo, não, eu estou dizendo para o senhor que eu estou abandonando a fé. Eu falei: por quê, meu filho? Pastor, desde que eu entrei a servir esse Deus, a minha vida virou uma desgraça, virou um caos. Eu não suporto isso. É muita luta, é muita tribulação. Eu não aguento. Desculpa, mas eu vim para Jesus acreditando que se Jesus ia cuidar de mim, não que eu ia passar pelo que eu estou passando. Eu falei: querido, mas e a vida eterna? Ele falou para mim: eu não quero vida eterna, eu quero viver bem aqui. E se Deus não pode me dar o melhor dessa terra, ele, Isaías 1,19. Falei: a Bíblia diz: se você quiser ouvi-lo, você vai comer o melhor dessa terra. Mas eu tenho pressa, pastor. E ele abandonou a fé e foi embora para o mundo. Nunca mais eu ouvi. Não sei se está no Senhor, não sei se abandonou, se voltou para o Senhor, eu não sei. Porque ele não aguentou a pressão. E muitos não aguentam a pressão. Por quê? Porque a promessa é o seguinte: venha para Deus, que a sua vida vai mudar. Venha para Jesus, que Deus vai colocar a sua vida. Olha, Ele tem para você riqueza, Ele tem mesmo. Mas Ele tem para quem Ele quer dar. Não é porque é você que Ele vai dar para você, Ele dá para quem Ele quer dar. A Bíblia diz que enquanto existir gente nessa terra, vai ser rico e vai ser pobre. Agora, filhos de Deus, miseráveis, que vivem uma vida miserável, se andarem em obediência a Ele, esse você procure na terra e você não vai achar. Você não vai achar. Filhos de Deus, que vivam uma vida miserável, uma vida de mendicância na terra, e esse anda de obediência a Deus, esse você não vai achar. Você pode achar aquele que é perseguido pelo Evangelho e perdeu tudo, mas não vai morrer de fome, a não ser que os homens o matem de fome, porque Deus tem um propósito com ele, é diferente. Mas alguém que serve a Deus num tempo como o nosso, eu estou passando fome, eu faço tudo certinho, mas na minha casa não tem nada, não tenho o que comer. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não bate, não cola, não bate entre a fala dele e a palavra de Deus. Jesus vai voltar para honrar a minha e a sua fé? Sim, é o que ele diz. 2 Timóteo 4,8, Paulo diz o seguinte: agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo está dizendo: olha, a coroa está reservada, e é para mim, e eu vou lá buscar isso. Ele prometeu que me dará naquele dia, e agora eu posso ir. Paulo sabia que ele ia morrer. Paulo sabia que ele seria decapitado. Paulo sabia que Roma iria matá-lo. Mas ele diz: olha, eu sei. Por isso ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E agora está reservado para mim a coroa da justiça. Agora eu vou buscar aquilo que Deus separou para mim. A minha vida de perseverança me levou a isso. Eu alcancei isso. Por isso que Paulo diz: olha, eu quero ser encontrado por Deus aprovado e não reprovado.
Eu quero ser encontrado por Deus, alguém que combateu a fé, que terminou a carreira, que combateu o bom combate, que terminou a carreira e que guardou a fé. Por que guardou? Porque no céu eu não preciso de fé, no céu eu não preciso de esperança, mas no céu eu preciso de amor, porque Deus é amor. Apocalipse capítulo 3, versículo 11 diz: venho em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Qual é a única coisa que eu tenho nessa terra? Fé. É a única coisa que eu não posso deixar ninguém tirar de mim. Por quê? Porque eu sou salvo pela graça através da fé. O que Satanás tenta roubar, matar e destruir? Satanás faz o seguinte: quando ele pega um filho de Deus, ele faz assim, ele persegue para roubar a fé. Ele rouba a fé. Eu já não acredito mais nisso. Quando ele rouba a fé, ele mata a esperança. Roubou a fé, matou a esperança da vida eterna. Para destruir é 1 segundo, acabou. Ele não está falando de morte física, ele está falando de vida espiritual. Eu roubo a fé, eu mato a esperança, eu destruo toda a perspectiva que essa pessoa tem de vida eterna com Deus. É por isso que nós temos que lutar pela fé que uma vez nos foi dada. Nós temos que lutar pela fé, mas travar uma batalha contra o inferno, porque todos os dias nós somos, dardos inflamados do maligno são lançados contra nós, para que a gente repense sobre se de fato vale a pena permanecer ou não em Jesus. Mas Ele vai voltar, e eu e você precisamos carregar essa convicção no nosso espírito, amém? A terceira coisa pela qual eu e você podemos acreditar que Ele virá e Ele vem, é que Ele vem buscar o que Ele comprou para o Pai. Quando você compra alguma coisa e o cara que te vendeu fala assim: pode retirar na loja, ou você manda alguém retirar, ou você vai retirar, sim ou não? Aí você vai retirar da loja e o cara fala: não, você não pode tirar. Por quê? Porque não é seu. Eu falo: como não é meu? Eu comprei. Você mostra todos os documentos da compra, que validou a compra, vai e o cara entrega, porque é seu. Por que Jesus vem buscar? Porque Ele comprou. A igreja é dele, você é dele. Não pense você que Satanás vendeu você barato. Não, não vendeu barato não. Cara, vou falar uma coisa para você: você é feio, mas custou caro. Eu sou feio, mas custei caro. Não custou um barato não. Sério, pastor? Vou mostrar para você o preço que você custou. Apocalipse capítulo 5, 9 e 10. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. E os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Você não custou barato, você custou o sangue de Jesus. Por isso, quando Ele vier, Ele vem buscar aqueles que Ele comprou. Ele não vem buscar alguém que deram para Ele. Eu estou te dando isso aqui. Não, porque Satanás não dá nada para ninguém. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós fomos comprados por esse sangue, e nesse sangue nós fomos gerados uma nova criatura. O que interessava para Deus, amado, era o meu espírito, a minha alma, e isso não pode morrer. Então Ele comprou. Porque o pó volta ao pó, mas o Espírito volta a Deus que o deu. Esse Espírito foi comprado pelo sangue de Jesus. E você custou caro para Ele. Você custou a vida do único Filho de Deus. E tem mais: o preço disso é altíssimo, porque Ele era o único Filho, Ele era o unigênito, e Ele te amou de tal maneira que Ele abriu mão de ser o unigênito para se tornar o primogênito, o primeiro
entre muitos irmãos. Ele disse: a partir de agora, eu abdico do direito de ser o filho único, para ter o Felipe como meu irmão, o Gerson como meu irmão, a pastora Conceição, a Conceição como meu irmão, o Alexandre como meu irmão, você como meu irmão, porque o homem Jesus deixou. Eu não quero, Pai, eu não vou ser mais o unigênito, eu vou ser o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. São esses que ele vem buscar, a sua igreja, o seu povo. E quando ele comprou, às vezes você chega num lugar que tem algo comprado de alguém e fala assim, está lá, vendido. E ainda algum lugar tem até o nome, principalmente quando é uma coisa de muito valor, um carro, alguma coisa, está vendido. E Jesus, quando ele comprou você e a mim, e ele falou: como eu não vou retirar agora, eu vou pôr um selo. Por isso ele disse: Pai, eu não quero que o Senhor os tire deste mundo, mas livre eles do mal, porque eles têm um selo. Olha só que coisa linda, coisa tremenda, maravilhosa. Deus é bom demais. Efésios capítulo 1, versículo 13, diz assim: quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele Jesus, e também nele evangelho, foram selados. Vocês receberam uma marca em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Pastor, traduzindo, o que significa isso? Quando o diabo olha para você, tem uma placa dizendo: comprado, pertence a Jesus. Eu vou repetir. Quando o diabo olha para você, ele olha e fala assim: está escrito comprado, pertence a Jesus, selado com o Espírito Santo. Amém? Amém ou não amém? Você crê nisso ou não crê? Pastor, o senhor está querendo dizer que eu fui comprado? Sim. Jesus me comprou? Sim. E ele me selou? Sim. É por isso que ele diz: não se embriaguem, mas encham do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque nós somos os únicos, e eu falo nós, os cristãos, os que foram comprados, nós somos os únicos no planeta Terra. Somente aqueles que são comprados por Jesus Cristo são os únicos no planeta Terra capazes de ser a habitação do Espírito de Deus. Ah, por que Deus não habita numa pessoa que não é cristã? Porque não é dele. Por que o Espírito de Deus não habita numa pessoa que é ateu? Porque não é dele. Você compraria um móvel, um móvel para colocar na sua casa, um móvel do seu sonho, é seu, e levaria lá na casa do Felipe, deixaria lá: Felipe, esse móvel é meu, e de vez em quando eu passo aqui, tá? Para eu sentar nele, para eu desfrutar dele, mas vai ficar aí com você, tá? Ele ia falar: não, não é meu. Por que você vai fazer isso aqui na minha casa? Não, não pode levar. Não, você quer que eu guarde por uma semana? Não, eu não quero. É que eu não vou levar para casa, eu vou deixar aqui, vai ficar aqui. Não, aqui não, querido. Leva para sua casa, é seu. O que o senhor quis dizer com isso? O Espírito de Deus habita naquilo que é dele. Ele não habita em casas feitas por mãos humanas. Ele só habita naquele que foi feito por Deus. E nós somos gerados em Deus. Olha o que diz em 2 Coríntios 5:17. 2 Coríntios 5:17. Quem está em Cristo é uma nova. As coisas velhas. Vamos lá? Se alguém está em Cristo, as coisas velhas.
Vai, vamos lá. 1, 2 e... Novamente, bem alto, vai lá. Está todo mundo falando em línguas. Eu quero que vocês... Mostra para mim que vocês sabem de cor. Vai, fala bem alto, vai. Vai, vamos lá. 1, 2 e... Não, eu sei que estava aqui atrás, mas nem para ler, gente. Vamos lá, 1, 2 e vai lá. Portanto, se alguém... Deus não ia colocar o Espírito Santo dele numa coisa velha, enferrujada. Ele te fez novo e colocou o Espírito dele em você. Amém? Ou não amém? Vocês estão com dificuldade de crer nisso. Ele vem buscar quem, pastor? Você, eu, nós, porque nós somos dele, comprado, lavado, remido com o sangue de Jesus. Ele vem buscar eu e você, a igreja que foi lavada, a sua noiva. Você leva o nome de Jesus. Amém? Então dá um glória a Deus para levantar esse teto. Pastor, o senhor está querendo dizer que se eu morrer agora, eu vou para o céu? Você não precisa nem morrer, Jesus pode te arrebatar. Você está entendendo? Amados, eu quero que você tente entender o que isso significa na sua vida, na minha vida. Isso tem que ter uma importância absurda na nossa vida. Isso tem um significado absurdo na nossa vida. Pastor, eu não sou meu, eu não me pertenço, não. É bonito, né? Eu me pertenço. Não, você não se pertence. Então eu não sou mais meu. Não. Que chato, né? Não. Pastor, mas por que eu não me pertenço mais? Porque um dia você se vendeu ao pecado e o diabo te tomou. Aí um dia Jesus falou assim: eu estou comprando. Gerson, você quer que eu te compre? Eu quero. Então pega meu sangue. E pelo sangue de Jesus eu fui comprado. Satanás não tem mais poder sobre a minha vida. A Bíblia diz que aquele que é de Deus, o inimigo não toca. Eu quero que você, dê pulo de alegria. Eu quero que você entenda que gente, eu estou quase voando aqui. E você está assim, Mas se eu falasse assim, olha, Deus me falou que você vai ganhar na Mega Sena. Querido, você ganhou mais do que isso. Você ganhou direito à eternidade, a viver com Ele para sempre. Você vai viver com Ele eternamente. Amém? E para encerrar, Apocalipse 22, verso 12 diz assim: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu vou retribuir a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Volta um pouquinho para o verso 13, versículo 13. Olha, diz: eu sou o começo, o Alfa e o Ômega. Você está no meio. Eu sou o primeiro e o último. Você está no meio.
eu sou o princípio e o fim, você está no meio. Ele diz: tudo começou em mim e tudo termina em mim. O que vocês estão fazendo no meio é que diz para onde vocês vão. Mas se nesse meio vocês se rendem a mim e me recebem a meu Filho como Senhor e Salvador, vocês já estão justificados. É difícil da gente olhar. Por que ele quis dizer que ele é o alfa e o ômega? Ele está querendo dizer, começou nele e termina nele. É por isso que Salomão escreveu o seguinte, vou fazer na minha tradução: cara, aproveita o que você tem que fazer da vida, faz tudo que você tem direito, como que você quer viver? Decide como que você quer viver. Se quer viver de uma vida avassaladora, vive. Você quer chafurdar no pecado, vive. Você quer chafurdar na lama, faça tudo que você tem direito. O que você quiser fazer, faça. Saiba, porém, de uma única coisa: de tudo que você fizer, Deus vai te pedir conta. Cara, se não tivesse esse detalhe, mas Ele vai pedir conta. Amém? Coloque-se de pé.